Ei família, bom dia, bem-vindos a mais um Revocional aqui no Renovamente. É bom ter você aqui conosco. Vamos começar a semana, né? Uma terça-feira, mas ontem na segunda não teve Revocional, então primeiro Revocional da semana. Sei que você já começou a semana aí em todo gás, mas eu creio que Deus tem uma palavra para você. Quero compartilhar algo baseado no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 6. A parte B do versículo, a segunda parte do versículo, algo bem pequeno, mas que desperta um ensinamento muito precioso ao meu coração. Quero desde já saudar todo mundo que está aí no chat conosco, te convidar a você clicar no like, deixar o like no vídeo, se inscrever em nosso canal, ativa o sininho das notificações para que sempre que tiver vídeo, você seja notificado no seu dispositivo, no seu celular, no seu computador. Algumas pessoas recebem até no e-mail quando tem conteúdo novo, se você clicar no sininho. E quero também te chamar para o nosso clube de membros, onde nós temos conteúdo exclusivo, dentre eles uma mentoria semanal pelo Zoom, toda quinta-feira, 19 horas. Caso você não possa participar ao vivo, o conteúdo também é disponibilizado, mas exclusivamente para quem faz parte da nossa mentoria. Tchau, quero participar. Como é que eu faço? Clica no primeiro link da descrição desse vídeo e ativa a opção Imersão Renovamente. Toda essa turma que está com o selo ao lado do nome no chat, é uma turma que já participa conosco. E se você entrar hoje ainda, você pega todo o conteúdo que já foi disponibilizado desde o finzinho do ano passado, né? Quando nós começamos o nosso clube de membros aqui no canal. Tá bom? Então todo o conteúdo fica salvo, fica disponível. Você pode maratonar o Renovamente. Olha que maravilha! Então vamos lá, a palavra do Senhor, Eclesiastes capítulo 3, versículo 6. Ao final dessa palavra vamos orar juntos. Diz assim: há tempo de guardar e tempo de jogar fora. Eclesiastes 3, versículo 6, apenas a parte 2. Lembrando, gente, que o capítulo 3 de Eclesiastes é onde o escritor começa a citar o tempo, a estação certa de fazer todas as coisas. Ele vai citando diversos verbos aqui. Perceba que no versículo 1, tem um dos versículos que eu mais amo na Bíblia, que diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Sempre costumo lembrar que tudo tem o tempo certo e o modo certo. Às vezes você pega a intenção certa no tempo errado, normalmente o resultado vai ser catastrófico. Tiago, mas a intenção é boa, mas o tempo não foi certo. Ou às vezes você tem até uma metodologia boa, junto com a intenção boa, então você faz a coisa certa, do modo certo, mas no tempo errado, e não consegue potencializar o resultado daquela boa ação, daquela boa estratégia que você teve, não é verdade? Então esse capítulo, ele vai citando diversas coisas assim. E o versículo 6, parte B, em algumas traduções, inclusive, vai estar escrito assim, ó: há tempo de arrumar e tempo de jogar fora algumas coisas. Eu quero contar uma história para vocês e, baseado nessa história, te passar uma lição muito preciosa. Eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Eu lembro que, quando eu era pequeno, assim, tanto criança quanto adolescente, quando eu chegava do colégio, eu tinha um ritual muito simples, né? Eu tomava banho, almoçava, às vezes deixava o almoço descansar um pouco na barriga e já ia jogar bola, já ia brincar, né? E eu gostava tanto de futebol que eu almoçava assistindo o Globo Esporte. Então, na verdade, não é que eu esperava a barriga descansar para poder jogar bola. Eu ficava assistindo ali o Globo Esporte, vendo notícias de futebol, e aí quando começava o Jornal Hoje, eu ia brincar de bola na garagem, na rua, com os amigos. Isso sempre durante a minha infância e minha adolescência. E era interessante, eu só percebi essa dinâmica bem depois. Depois de muitos anos eu percebi que minha mãe sempre limpava a casa dia de sexta-feira. Quando eu não percebi, eu achava que era aleatório. Não percebi que era toda sexta, mas depois percebi que toda sexta-feira ela limpava a casa para deixar a casa limpa pro final de semana, né? E, cara, eu achava muito chato quando eu chegava do colégio, já tinha aquela minha dinâmica, tirar a roupa, tomar banho rapidinho, comer, tava morrendo de fome, queria assistir Globo Esporte. E aí tinha esse dia da semana que eu chegava em casa e minha mãe estava limpando a casa. E dona de casa, quando limpa a casa, você que é dona de casa sabe, você que mora com alguma dona de casa ou já morou com a dona de casa sabe
que dona de casa, quando arruma a casa, ela na verdade vira a casa de pernas para o ar primeiro, depois ela recoloca tudo no lugar. E é interessante como isso ministra muitas vezes o que Deus faz em nosso coração. Não é verdade? Deus tem interesse em fazer uma faxina no seu coração. Deus tem interesse em arrumar a bagunça do seu coração. E é interessante que em toda faxina que você faz, toda limpeza geral que você faz, gente, é de lei, é batata. Se você fizer uma limpeza geral na sua casa, você sempre vai achar coisas que você estava precisando há muito tempo e você não sabia que tinha guardado. Eu lembro que quando falava assim, Thiago, você tem tal coisa? Poxa, eu perdi. Tá perdido lá em casa. E alguém falava assim, não, se tá em casa não tá perdido. Por quê? Ainda tá na sua posse. Só precisa você achar, não é verdade? E sempre isso, pode passar 10 anos sem comprar nada novo. Se você fizer uma faxina geral na sua casa, você vai dar de cara com algum objeto, com alguma roupa, com algum documento que você estava precisando há muito tempo e não sabia que tinha com você. Eu certa vez fiz uma reorganização no meu guarda-roupa. Interessante isso. Na verdade, não foi nem no guarda-roupa, mas eu fiz uma mudança e não cheguei a tirar todas as roupas da caixa de mudança, né? Deixei na caixa e pensei assim, não vou precisar dessas roupas agora. E aquelas roupas ficaram na caixa ali um tempo e eu pensando, poxa, eu estou precisando de roupa tal, E durante semanas assim, tinha até separado o dinheiro para comprar a roupa tal que eu estava precisando. Até que, antes de eu comprar, eu fiz uma faxina na minha casa. Inclusive, tirei essas roupas da caixa para poder guardar finalmente no guarda-roupa. E aí, quando eu tirei as roupas da caixa, eu achei 3 peças muito parecidas que eu estava precisando e eu já ia comprar novas achando que eu não tinha. Na verdade, eu tinha, mas estava escondido no meio da bagunça. E uma das primeiras coisas que Deus faz conosco é isso. Quando Deus faz uma faxina em nosso coração, quando Deus reorganiza o nosso coração, isso é muito semelhante a você encontrar coisas que estavam perdidas dentro de você. Eu conheço pessoas que quando Deus tocou no coração delas, ressuscitou sonhos no coração delas, pessoas que voltaram a sonhar, pessoas que voltaram a projetar, pessoas que voltaram a utilizar um talento que estava ali adormecido, estava ali sem perspectiva, estava ali sem ânimo. E de repente aquilo foi reencontrado dentro da pessoa. Agora, é muito interessante que nós, como seres humanos, isso não tem a ver com a pessoa ser organizada ou não. O ser humano, no geral, ele tende a se adaptar ao ambiente em que ele está, seja bom ou ruim. Né? Tem gente que diz assim, é mais fácil se acostumar com a riqueza do que com a pobreza. Isso é verdade. Mas uma pessoa, por exemplo, que viveu na pobreza a vida toda, mesmo que ela nutra o desejo de ser rica, de morar numa casa muito melhor, de ter móveis muito melhores, de ter muito mais conforto, ela está acostumada ali, sabe? E o ser humano ele tem a tendência de se acostumar com o lugar onde ele está. E nós também costumamos nos acostumar, né? Nos acostumamos com a bagunça com a qual nós vivemos. Eu lembro que eu já contei para algumas pessoas, em algumas ocasiões inclusive, que os meus pais sempre foram muito organizados. Né? Casa a casa assim, sempre foi muito limpa. Não é aquela pessoa que tiver uma manchinha na casa, ela já limpa na hora, ela não gosta de ver nada desarrumado. Então fui crescendo com essa dinâmica. E eu lembro que quando eu comecei a faculdade, mudei de cidade, comecei a estar mais na casa dos amigos, ter que dormir fora de casa, essas coisas, eu comecei a lidar com casas muito bagunçadas, principalmente com amigos de universidade. Né? Às vezes eu pego um universitário ali que não tá nem aí, ele só quer comer o miojo dele de manhã, meio-dia e de noite, né? E pegar o ônibus dele para ir para a faculdade. E aí eu tomava um choque com aquilo, porque a casa desses determinados amigos era muito bagunçada, então às vezes era muito suja. Eu pensava, meu Deus, esse menino não tem nem pai nem mãe, né? E ele não, interessante que o meu amigo já estava acostumado com aquilo, ele não sentia o quão bagunçada estava a casa dele. Agora, porém, um detalhe. No primeiro dia, eu entrava lá, eu sentia o choque. No segundo dia, aquilo já era um pouco menos para mim. No terceiro dia, sabe? Eu ia me acostumando até o ponto em que dentro de mim eu já aceitava aquela bagunça como normal. Ou seja, estava bagunçado,
mas eu já me acostumei com aquilo, né? Talvez se você tem uma casa bagunçada ou um quarto bagunçado, alguém vai entrar e falar assim, nossa, isso aqui tá tudo bagunçado. E você fala, isso aqui é a minha bagunça. Tá bagunçado, mas eu sei onde tá cada coisa. Na sua mente está organizado. Só que tem um porém. Por mais que seja a sua bagunça, aquilo não lhe faz bem. O fato de você estar acostumado não quer dizer que lhe faz bem. Eu conheço pessoas que estão em relacionamentos abusivos e estão acostumadas a isso, mas não quer dizer que aquilo lhes faz bem. Conheço pessoas que têm uma alimentação horrível, estão acostumadas com aquilo, mas não quer dizer que lhe faz bem. Então, quando você resolve, mas você está super acostumado com sua bagunça, você resolve fazer uma faxina no seu quarto, fazer uma faxina na sua casa, quando você termina a faxina, você tem aquela sensação de casa nova, sensação de tudo arrumado, é um êxtase que dá em você. Por quê? Da mesma forma que você influencia o ambiente, você também é influenciado pelo ambiente. E aquilo, aqui no Brasil a gente fala assim, nossa, dá uma paz, né? Ver a casa toda arrumada. E a expressão dá uma paz, isso é verdade, não é apenas algo linguístico. Isso afeta a tua alma, afeta teu espírito. Se você tem uma casa arrumada, você estuda melhor, você se concentra mais, você tem menos pressão interna, sabia disso? Tudo isso, gente, quem estuda arquitetura, design de interiores, sabe que cada detalhe do ambiente conta. Né? Existem técnicas e teorias sobre organização do ambiente, porque aquilo vai afetar a alma da pessoa. Então, por mais que você esteja acostumado com sua bagunça, quando Deus começa a reorganizar, aquilo vai dar um upgrade na sua alma, aquilo vai dar um upgrade no seu coração. Agora, voltando à historinha, quando eu era criança, adolescente, e a minha mãe arrumava a casa toda sexta-feira. Eu chegava do colégio cansado, querendo comer, querendo assistir Globo Esporte, querendo adiantar as coisas para jogar bola de tarde. E aí a casa estava muitas vezes toda molhada, pano passando para lá e para cá. O sofá, que quando eu saí de casa estava em um lugar, já estava em outro. A cama tinha mudado, o armário tinha mudado, a estante, tudo estava fora do lugar. Naquele momento, eu que não estava entendendo o início nem o fim do processo, eu enxergava aquilo como uma bagunça. Chegava cansado em casa, com fome, querendo ver notícias do meu time e pensava, nossa, essa casa está de pernas para o ar, essa casa está uma bagunça. Mas, na verdade, a pessoa que estava limpando a casa, ela estava tirando a bagunça e estava reorganizando tudo. Para mim, estava tudo fora de ordem. Mas para a pessoa que estava organizando, havia um processo que ia ser concluído com uma casa muito melhor e muito mais limpa do que o que estava anteriormente. E é isso que acontece quando Deus mexe em nosso coração. Sabe, eu posso te garantir que isso não vai ser só uma vez na sua vida, de tempos em tempos, Deus vai fazer uma faxina no seu coração, Deus vai fazer uma faxina na sua vida, e você vai olhar e vai dizer, Deus, minha vida está uma bagunça, minha vida está de pernas para o ar. E Deus vai estar lá do céu sorrindo, dizendo, sou eu que coloquei as coisas de perna para o ar, porque eu quero reorganizar teu coração. Porque eu quero reorganizar a tua vida. Tem uma canção muito linda, e agora me perdoe eu não saber o nome da banda. Mas pode botar no Google, porque o verso diz assim, a casa é sua, Deus, pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. E nessa canção, a casa é o coração. Né? Eu acho interessante essa oração. Né? A casa é sua, o coração é seu. Pode entrar, mude as coisas de lugar. Se uma pessoa que não é dono da minha casa, que não tem autoridade na minha casa, ela começa a mudar tudo, eu vou me chatear. Eu vou dizer, olha, não mexe nisso aí, porque a casa está do jeito que eu gosto. Mas é interessante que essa canção diz, a casa é sua, ó Deus. Sabe? O nosso coração é de Deus. Então ele tem autorização. Tipo, minha mãe não precisava. Tiago, posso limpar a casa? Não, a casa é dela. Ela faria e ela faz o que ela quiser. Ela tinha autoridade sobre aquilo. Sabe? Ela era dona daquilo. Mesma forma, nem sempre Deus avisa quando ele vai fazer uma faxina no nosso coração. Nem sempre. E sabe o que acontece, para encerrar aqui? Quando existe uma faxina, nós descobrimos sujeira aonde a gente sequer imaginava que tinha. Por exemplo, eu tenho um pet aqui em casa, né? Uma gatinha, e de volta em meia eu até falo dela aqui, mostro nas redes sociais. E gato solta muito pelo,
Eu sei que tem alguns produtos que podem ser utilizados na pelugem do felino para diminuir isso, mas eu nunca utilizei, aqui gato solta muito pelo. E minha gata tem a pelugem branca, e o piso da minha casa é branco. Então, assim, muitas vezes eu costumo, eu tenho uma frequência para varrer a casa, mas a minha sensação de casa suja é quando eu vejo alguns cantinhos da casa sujos, sabe? Tem determinados cantinhos que a sujeira se acumula ali. Eu olho para aqueles cantinhos para poder, na minha mente, entender: a casa está suja, preciso limpar. Mas é interessante que quando eu começo a limpar aquela sujeirinha que eu acho que é pequena, que acho que é pouca, né? Não vou varrer aqui só um pouquinho. Aí você começa a varrer, meu amigo, o que sai de pelo branco de gata no piso que é branco e de sujeira em geral que a gente não acha que eu não achava que tinha, não tá no gibi, sabe? Quando vai ver no final tem um bolo de sujeira que eu tirei, sempre fico surpreso. É incrível, essa capacidade de me surpreender eu nunca vou perder. Eu sempre fico surpreso como eu não achava que tinha tanta sujeira como de fato tinha. E eu quero fechar com isso aqui. Por quê? Muitas vezes a gente resiste à faxina de Deus, mas é durante a faxina, muitas vezes depois da faxina, que a gente vai ver o quanto a gente precisava daquela limpeza. Olha, tem vários processos na minha vida. Estou aqui falando com vocês e só de falar eu já lembro de diversas situações, diversas histórias aqui que a gente pode deixar para outros devocionais, né? Já estamos encerrando. Mas de várias situações que eu falava assim: Deus, não faz isso comigo, não faz isso comigo, não. Deixa passar por isso, não, deixa passar por isso, não. E depois que passei, Senhor, obrigado por ter passado por isso. Obrigado pelo Senhor ter feito. Obrigado pelo Senhor não ter me escutado e ter feito o contrário da minha vontade. Sabe? Por quê? Durante o processo, muitas vezes, só depois do final do processo é que a gente vai perceber o quão, de fato, a gente precisava daquela faxina, o quão, de fato, a gente precisava daquela limpeza. Então, quero trazer esses aspectos para vocês, para você entender como em Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 6, na parte B diz: existe tempo que é de guardar, existe tempo que é de arrumar, existe tempo que é de jogar fora. Deus tem interesse em guardar algumas coisas, em jogar outras coisas fora do seu coração, em reorganizar, em fazer uma faxina na sua alma, uma faxina no seu coração. E pode ter certeza, esse bom Deus conhece as suas necessidades melhor do que você. Tá bom? Desejo de coração que essa palavra vá ao fundo da sua alma, na divisão da sua alma e do seu espírito, que você seja encorajado, encorajada através dessa reflexão a caminhar nos processos de Deus e a ser fascinado por esse Deus maravilhoso que nos limpa, né, pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo. Nós somos limpos, somos purificados pela sua palavra, nós somos reorganizados, reordenados. E como muitas vezes você pode achar: Deus bagunçou minha vida. Muitas vezes quando você diz que Deus bagunçou sua vida, na verdade pode ser que Ele esteja de fato arrumando o teu coração. Vamos orar, gente? Senhor Deus, te agradeço por essa palavra, te agradeço pela vida de cada um dos que estão assistindo nesse momento, os que vão assistir de modo gravado. Eu oro para que o teu Santo Espírito possa fazer uma faxina em nosso coração, tirar a sujeira que está embaixo do tapete, embaixo dos móveis, aquela sujeira que muitas vezes é invisível na correria do dia a dia, mas quando a gente para ver, Senhor, está mais sujo do que a gente imaginava. Senhor, embora nós venhamos nos acostumar com a bagunça que existe em nossas vidas, não nos permita, Pai, rebaixar o nível que o Senhor preparou para nós. Nós queremos o teu nível, queremos o teu padrão, queremos o teu projeto, o teu desejo para os nossos corações. Eu oro, Pai, para que toda impureza seja vencida pela tua pureza. Eu oro para que toda desordem seja vencida pela tua ordem. Se tu és o Deus que trouxe ordem ao caos, lá no Gênesis, quando a terra era sem forma e vazia, e de uma terra sem forma e vazia o Senhor fez o universo, eu creio que o Senhor pode reorganizar o coração de cada um que crê exatamente agora. Eu te agradeço por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Bom estar aqui com vocês. Gratidão. Olha, antes de encerrar, quero dar aqui uma dica de leitura muito boa. Esse livro aqui, ó, tá aparecendo ao contrário na tela, mas o nome do livro é O Sofrimento Nunca é em Vão, da autora Elisabeth Elliot.
Elizabeth Elliot. Recomendo todos os livros dessa autora, em especial esse livro, O Sofrimento Nunca é em Vão. Novamente também a cultura, né? Indicação. Vem para o nosso clube de membros, clica aí no primeiro link da descrição. Se você chegou na metade, volta lá do início para pegar a mensagem completa, se inscreve em nosso canal também. E ao final desse vídeo, deixa um comentário, o que é que você achou desse conteúdo. Conta uma história aí de como Deus reorganizou a bagunça do teu coração uma vez na vida. Quem sabe não é esse testemunho que vai tocar no coração de alguém. Gente, shalom no coração, gratidão especial a todo mundo que vem acompanhando junto no chat. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.